Olá, boa noite. Boa noite para vocês. Para quem eu ainda não pude encontrar, seja pelas redes, seja pessoalmente, um feliz 2020. Estamos aqui, dia 10 de fevereiro, nossa primeira live do ano. Eu e minha parceiraça, Fernanda Padilha, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre relacionamentos, sobre o que a gente tem aprendido com a gente mesmo, com nossos relacionamentos, em nossos relacionamentos. E já vi que a Fer acabou de entrar. E eu vou chamar então a Fer pra gente conversar, dividir a tela por aqui. E queria também convidar vocês que estão chegando, agradecer a chegada de vocês. E Fer, acho que você tem que solicitar a entrada aí. Aê! Lá. Gente, super feliz que já tem bastante gente aí chegando. Muito bom, muito agradecida sempre com a confiança de vocês. Oi, Fer! Boa noite, Ju. Boa noite, Boa tudo bem? noite, pessoal. Boa noite, Alana. Eu tô muito escura? Vocês estão Não, me tá vendo? ótimo. E pra mim tá ótimo. Queimou a minha luzinha a minha luz de 7. Mas tá muito boa essa geralzona aí, gostei. Então tá bom. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite todo mundo. Boa noite, Ju. Boa noite. Vamos falar de um tema bom, né? Um tema muito bom. Chegou a hora de falar desse tema que a gente adora. É sempre Chegou. muito legal falar dele. Eu acho que é uma das coisas que, pelas conversas que eu faço, as pessoas mais enfrentam desafios, é bem desafiador, né? E, Uhum. e falando mesmo, assim, acho que a gente podia falar de vários relacionamentos, mas a gente focou no relacionamento afetivo, seja com parceiro, parceira, de outro sexo, de ambos os sexos, seja como for, que todo mundo tem desafios nessa convivência, né? É, e é onde a gente aprende muito, né, sobre a gente, porque se a gente fala de relacionamento de maneira geral, se a gente for falar de relacionamentos familiares, por exemplo, é um lugar onde a gente se acomoda às vezes, né, nos relacionamentos familiares de família, de núcleo familiar, de pai, mãe, onde a gente se acomoda porque a gente acha que as relações não, elas não precisam evoluir. De maneira geral, a gente se acomoda, porque a minha mãe me aceita assim, eu aceito minha mãe do jeito que ela é, e aí a gente fica ali naquele lugar. Quando a gente vai se relacionar afetivamente com alguém, que vem alguém de um mundo diferente, e aí é sempre um desafio e a gente sempre cresce com os desafios, né, Ju? Sim, com certeza. São sempre momentos de aprendizado. E aproveitando aí que chegou mais gente, queria fazer o convite para vocês também interagirem com a gente, escrevendo, mandando mensagens, comentários aí. Na medida do possível a gente vai lendo, porque às vezes a gente engata nos papos assim, mas na medida do possível a gente vai lendo e vocês são todos e todas muito bem-vindos aqui, bem-vindas, porque é muito legal ter essa companhia de vocês. E essa troca, E né, essa interação. sim, eu queria só, né, assim, eu vou me apresentar rapidamente para aquelas, acho que a maioria das pessoas que entrou ali, pelo que eu fui vendo, são pessoas que a gente já vem tendo essa companhia e Uhum. isso me honra muito, eu quero agradecer muito, mas para quem não me conhece, para depois quem for ver esse vídeo no YouTube e tal, então eu vou me apresentar, eu sou Juliana Poloni, eu sou mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos, trabalho com comunicação, trabalho com as relações, mas no momento onde as pessoas acabam precisando aí de alguns recursos, porque tem algumas situações para resolverem. Então, eu gosto bastante desse tema de hoje, até pela minha profissão também, né, pelas coisas que eu faço, mas também porque eu tenho um caminho cada dia mais de prevenção. Eu estou muito nessa pegada, assim,
de que a mediação de conflitos, se a gente aprender a conversar, se a gente aprender um pouco mais sobre nós, nos nossos relacionamentos, a gente nem precisa da mediação de conflitos. Ela fica para um segundo momento, para quando isso for extremamente desafiador. Então é isso, por isso que eu estou aqui, é por isso que eu agradeço essa parceria com essa Fernanda super querida. Eu que agradeço, Ju, eu que agradeço esse nosso encontro, que foi tão especial de novo, né? Acho que para quem acompanha as nossas lives sabe que a gente se conhece já há alguns anos. A Ju foi minha professora e a gente se reencontrou e o que nos conectou novamente foi justamente a comunicação. Essa comunicação, né, Ju, o que a gente conversa muito é sobre isso, né? E eu vou me apresentar também muito brevemente. Eu sou atriz, sou também formada em administração e psicoterapia corporal neo-haitiana, e hoje eu trabalho criando soluções diversas para desenvolvimento humano nas organizações. São soluções criativas que envolvem muitas atividades. A Ju também trabalha com desenvolvimento humano e a gente se encontra aí de novo e vamos juntos aí, vamos juntas, né, Ju? Sim. Resumindo, bem resumidamente, é isso. E vamos começar com este assunto. Vamos começar. Já adorei 2 ois aí que eu ganhei, da Graciela de Franca, da Analice de Campinas. E é isso, assim, agradecendo. Eu queria começar hoje, que eu fiquei pensando muito nisso, né? Que bom que a gente tem a internet para poder compartilhar essas conversas, para poder estar junto, porque hoje, aqui em São Paulo, foi um dia onde as pessoas tiveram muita dificuldade de locomoção, né? Uhum. E ter um compromisso que é online, que é na internet, é uma forma também da gente poder fazer isso junto e não necessariamente tendo o transtorno da locomoção e tal, que seria hoje algo bem complicado para todo mundo estar junto. Então, assim, eu sou muito grata à tecnologia, essa tecnologia que favorece o encontro. Eu sei que tem várias coisas que a gente poderia falar, quem sabe numa outra live, agora veio essa coisa na minha cabeça, da tecnologia, que às vezes até pode afastar nos relacionamentos, mas se a gente souber usar, ela é para isso, assim, ela é para esses momentos onde a gente usa como recurso mesmo. É como a gente utiliza, né, Ju? Essa semana, semana passada, sábado, eu participei de um evento em Ribeirão Preto e que eu apresentei o evento por vídeo. Oh, que legal. Então, assim, é como a gente usa a tecnologia, né? É como a gente. É como tudo, a gente pode usar, a gente escolhe a maneira de usar, assim como a gente escolhe a maneira de se comunicar. A Exatamente. gente escolhe o que é que a gente faz e a gente pode ser ativo nessa escolha. O que é que eu vou fazer com a tecnologia? Vamos usar a tecnologia a favor das nossas relações, da nossa conexão, do nosso aprendizado. E sim, a gente pode fazer uma outra live também falando disso, né, Ju? Com certeza, sempre tem assunto. Mas para começar hoje, eu queria dizer uma coisa que isso na nossa preparação para hoje foi muito importante e eu queria deixar registrado logo no início dessa conversa que assim, a gente trabalha com relacionamentos, a gente trabalha com seres humanos, mas a gente não vai falar desse lugar de especialista. Porque, primeiro que eu acho que relacionamentos não existe. Acho que nenhuma profissão pode se colocar nesse lugar de especialista. Eu trabalho muito dessa forma, de que sobre a vida dos outros, cada um entende da sua vida, cada um é o especialista na sua vida. E então, assim, queria convidar vocês para escutarem, conversarem com a gente deste lugar de pessoas que estão aprendendo, que continuam aprendendo com a vida, com os relacionamentos, falar do que a gente aprendeu sobre nós mesmos, sobre a Juliana aprendeu sobre a Juliana, a Fernanda aprendeu sobre a Fernanda, nos relacionamentos que a gente viveu e que a gente vive. E sem falar desse lugar de
Até porque isso eu acho que pode ser uma coisa muito perigosa. Porque eu, quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, né? Quando eu Eu era ia jovem. corrigir isso aí, né? Eu ia Não, falar, opa! mas voltando à fita, quando eu era mais nova, eu tinha uma coisa de querer aprender sobre relacionamentos e tinha outras pessoas como especialistas. Então, assim, eu comprava livros, eu ficava, assim, muito querendo esse conteúdo como alguém me ensinando o que eu tinha que fazer. E isso, assim, hoje, né, do alto dos meus 46 anos de idade, da minha juventude aos 46 anos de idade, eu fico pensando que isso, nossa, podia ter feito mais estrago até do que já fez um pouco, mas como é perigoso, né? Alguém querer ensinar outra pessoa a se relacionar, porque isso aí a gente aprende em cada relacionamento, em cada Uhum. relação. Não existe uma fórmula, né? É porque a gente lida como eu falei um pouquinho antes, é um outro universo que está chegando na nossa vida. São outras referências, é uma outra criação, é um outro mundo, é uma outra visão de mundo. E aí, com cada pessoa que a gente se relaciona, exige um novo relacionamento. Então, não existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica. É como um terapeuta, que se a gente for falar em especialista, com cada pessoa que ele atender, é uma maneira diferente. Aqui está falando a grama, gramalha, Graciela. tá bom, gra. Fala-se muito de ser curioso a respeito de outra pessoa, mas ser curioso a respeito de si mesmo pode facilitar as relações. Exatamente, Gra. É isso que a gente quer trazer aqui, porque quando a gente estava conversando sobre isso, até eu estava comentando com a Juliana, que eu acredito que o meu aprendizado sobre mim, nas minhas relações, E a Fer deu uma travadinha ali. Será que foi para todo mundo ou foi só para mim? Vamos ver como que ela volta aí. Oi. Deu uma caí, travadinha, deu uma travadinha. Não caiu sei se aqui a energia e voltou. fala Eu nisso. liguei eu liguei o 4G aqui. Então eu falei que o meu aprendizado, eu estava falando que o meu aprendizado, de fato, eu acho que ele começou a acontecer há uns 5 anos atrás, quando eu falei assim, não, porque antes desses 5 anos, as minhas relações sempre, quando terminavam, quando acontecia alguma coisa, eu olhava para fora. Eu falava, você, a pessoa me fez isso. E aí, eu de fato comecei a olhar para mim há 5 anos, quando eu assumi a responsabilidade, e aí a vida dá uma guinada quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente olha pra gente, quando a gente assume a responsabilidade pelo que a gente sente, quando a gente começa a reconhecer as próprias necessidades, e comigo aconteceu isso. A minha vida se transformou quando eu assumi a responsabilidade e resolvi olhar, tirar as coisas debaixo do tapete para me olhar e me acolher com aquilo que eu vinha, com a minha história, e aí sim as coisas começaram a mudar. E assim, o quanto eu fico pensando, quando eu vou te ouvindo, eu fico pensando no risco que é quando a gente não tem a clareza. Eu acho que uma coisa também é a gente ter clareza do que a gente quer nos relacionamentos. Porque, a princípio, a gente quer alguém, né? Quando a gente começa a se relacionar, a gente quer. E aí, hoje, uma coisa que me ajuda muito, quando eu vou falar, né? Eu falei, a gente quer, eu já lembrei da necessidade. O que é Uhum. importante para mim no relacionamento. E aí, assim, conhecer a comunicação não violenta hoje me traz uma clareza muito grande das minhas necessidades e das necessidades que eu possa
observar na outra pessoa. E Uhum. aí, olhando lá para Juliana, que começou a se relacionar afetivamente há muitos anos atrás, tal, eu tive vários relacionamentos. Nesses vários relacionamentos, a Fer tá dando um tempinho ali de novo. Nesses vários relacionamentos que eu tive, aconteceu. Oi. Você não escuta a hora que dá essa pausa, né? Eu escutei, pensando na Juliana que começou a se relacionar. Então pronto, eu não falei muito mais que isso, não. Eu esqueci que a gente tinha combinado de avisar as pessoas, né? Porque a Fernanda tá morando numa região, ou aqui em São Paulo, onde é possível que acabe a energia ou que ela tenha essas oscilações de internet aí, porque a chuva prejudicou bastante a cidade no dia de hoje. Então, se isso acontecer, eu vou segurando aqui, da Fer Até eu volta, voltar. até você voltar. E aí a gente continua o nosso bate-papo. A gente esqueceu de avisar, a gente tinha combinado de avisar no começo e É esqueceu. verdade. Bom, então quando eu olho para essa Juliana do passado Uhum. e vejo assim, o que ela precisava? Na verdade, o que a Juliana precisava naquele momento era companhia, era ter alguém. E aí, talvez não tenha filtrado muitas vezes o que esse alguém que ela queria deveria oferecer para ela. Uhum. Então, eu aceitei situações que hoje em dia eu não aceitaria. Que hoje eu tenho consciência de que não me fizeram bem, de que muitas vezes era um relacionamento até tido como abusivo hoje em dia, que naquela Uhum. época não tinha esse nome. Mas por que que isso acontecia? Porque eu não tinha consciência do que eu precisava cuidar em mim. Então Uhum. hoje, quando eu faço essa autoconexão, quando eu percebo o que é importante para mim, o que eu preciso cuidar em mim, então esse autoconhecimento, essa curiosidade mesmo de olhar para mim, me ajuda hoje a saber o que me atende e o que não me atende no relacionamento. Porque eu Uhum. tenho clareza sobre isso. Então, quando eu vou sentar para conversar sobre isso com meu parceiro, eu tenho um parceiro, um marido, há 14 anos, nós somos casados, namorando. Então, assim, há muitos anos a gente convive com altos e baixos, a gente não tem um relacionamento perfeito, que eu acho que isso não existe, não tenho essa expectativa, mas tem um relacionamento onde eu posso sentar e alinhar as necessidades minhas, as dele, e a gente está sempre realinhando isso. Cada hora vem uma necessidade. Então, eu acho que isso é um grande ganho que eu tive com a vida, com o passar da vida, que foi ter essa clareza e saber o que eu preciso cuidar. Você falou uma coisa aí, Ju. Você falou, eu fui percebendo o que eu precisava cuidar em mim. E eu acho que tá um ponto aí que, para mim, no meu entendimento e na minha vida, é a chave. Eu cuidar de mim. Às vezes, quando a gente é muito jovem, e não só quando a gente é muito jovem, a gente coloca uma expectativa no outro, que o outro resolva algumas coisas nossas, que são nossas, que quem tem que cuidar é a gente. A responsabilidade é nossa sobre nós. E aí a gente coloca uma expectativa no outro de cuidado, e eu acho que a gente pode se considerar de fato adulto quando a gente entende isso. O que é que eu preciso cuidar em mim? Sou eu que vou cuidar, não é o outro que vai cuidar em mim, coisas que eu preciso cuidar em mim. E a gente coloca uma expectativa no outro, é, que é essa coisa, né, de colocar fora. E acho que assumir isso é quando eu assumi isso, é quando eu me senti adulta. Então, eu posso cuidar de mim. O que é que eu preciso cuidar de mim e que eu não vou esperar que o outro cuide de mim. Não existe a dependência do outro fazer por mim, algo que quem tem que fazer sou eu. Então eu acho que isso para mim, quando eu ouvi você falar, para mim traduziu um pouco do que eu aprendi de mim, o meu cuidado comigo. E aí a gente fala de amor, né? De se amar. E o que é se amar?
E aí, pensando em mim, no meu aprendizado, que eu descobri lá de fato, há 5 anos atrás, eu descobri de fato que eu não me amava, não. Eu achava que eu me amava, mas eu descobri que eu não me amava, não. E aí, um dia eu acordei assim com um término de um relacionamento. Eu acordei e abri a janela, é como se eu abri a janela, olhei para fora assim com outro olhar e falei assim, não, sou eu comigo. Eu preciso cuidar de mim. O que que eu quero? E aí eu acho que existia em mim uma 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 não clareza do que eu queria para mim e comigo. Então eu ficava esperando uma solução do outro para algo que eu nem sabia. Então, assim, olha que peso também para o outro, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente espera, quando a gente não tem clareza, colocar em cima do outro coisas, e aí começa a formar um montoado de coisa que a gente nem sabe o que que é. De lixo, né? De lixo emocional que a gente vai depositando em cima do outro. E o outro nem está sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que quando eu tive, de fato, essa clareza de que eu não estava cuidando de mim, foi que eu comecei a entender o que eu queria de um relacionamento, o que eu espero de um relacionamento, o meu papel comigo. Mas acho que para mim a chave é isso. Eu cuidar de mim. Nossa, isso é muito profundo, porque a hora que você falou, né, eu lembrei do Marshall Rosenberg, que ele fala. Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta, e tem uma frase dele que ele fala: os meus sentimentos são os meus sentimentos, eles são produzidos, provocados por uma necessidade minha e não por outra pessoa, né? Então, assim, quando a gente se sente frustrado numa relação, tem necessidades minhas não atendidas, não é a pessoa, né? E aí eu preciso aprender a expressar isso, a comunicar isso. Por isso que muitas vezes, assim, trazendo um pouco a mediação de conflitos, por que que ela é um método interessante que funciona? Porque quando as pessoas deixaram de comunicar sobre o que era importante para elas, o que elas gostariam, o que elas estão atendidas, o que elas estão desatendidas, elas recuperam esse espaço para conversar sobre isso na mediação. Então, é justamente porque elas não conseguiram fazer isso sozinhas, elas precisam da ajuda de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa é o mediador. Uhum. E aí tem alguns que vão para o terapeuta de casais, né? As pessoas procuram, que aí tem um foco um pouco diferente da mediação, mas tem uma terceira pessoa orientando, ajudando a conversa desse casal, né? Aí os temas, muito provavelmente na terapia, na mediação, são um pouco diferentes. Mas o romper a comunicação, ele é muito. E assim, não adianta falar, eu me comunico, eu converso. Porque assim, às vezes eu comunico como? Porque a gente comunica o tempo todo. Se eu tô quieta, eu tô comunicando que eu não quero falar com você. Se eu fico com a cara feia, eu também tô comunicando que eu não tô gostando. Só que quando eu não tenho a clareza, a mensagem vai chegar distorcida pro outro. Porque se eu vejo uma pessoa com uma cara feia para mim, eu não sei o que eu fiz. Então eu vou fantasiar o que eu quiser. Né? Exatamente. Então, esse é um ponto que acaba acontecendo muito com os casais, que é o de achar que comunicou. Nossa, mas eu tô demonstrando isso para você. E cada um enxerga essa demonstração de uma forma, seja ela positiva, seja ela bacana, seja ela negativa. Cada um entende de uma forma. Então, expressar isso com clareza, falar mesmo para a pessoa, sentar com ela para conversar, com certeza faz muita diferença. Então,
eu fui aprendendo isso, e primeiro, não dá para sentar para conversar com uma pessoa sobre o que você precisa se você não tiver conversado com você mesmo. Porque se eu não souber o que eu preciso, eu não consigo explicar para outra pessoa o que eu preciso. Ela vai falar, ó, não tô conseguindo chegar onde você quer, o que você precisa. Ela não vai conseguir entender isso. Então, a primeira, de novo, né, a gente volta para esse processo de uma autoconexão, de você se olhar, se perceber nessa relação, se aprender nessa relação, Uhum. para depois fazer o pedido, as coisas que você precisa para o outro. E se a gente não souber, se a gente não tiver essa clareza, tudo que o outro der pra gente não vai ser suficiente, vai ser sempre um problema. E a gente vai estar sempre insatisfeito e sempre apontando para o outro, porque nem a gente sabe. Mas você falou uma coisa aí, Ju, que também me fez pensar. Você falou, eu fui aprendendo, porque de fato a gente não tem, a gente deveria ter uma educação emocional na escola. Na escola, a gente deveria ter uma educação emocional, porque a gente ainda, eu acho que talvez, eu creio que essa próxima geração, eu acredito que já venha de uma outra maneira. Porque a gente ainda vem da geração, você, eu, de uma geração, de que a gente vai entrar num diálogo, não, depois que a gente começa conhece a comunicação não violenta e que a gente vai adquirindo recursos durante a vida, a gente tem um outro entendimento. Mas a gente entra num diálogo para ganhar. Então, assim, a gente quer ganhar e aí a gente precisa estar certo. E aí a gente não tem uma educação, e isso acontece em todos os lugares, nas relações, nas empresas acontece muito, porque aí a gente escuta uma coisa de que o que não, qual a necessidade, e você não está atendendo a minha necessidade. Pronto, eu estou fazendo errado, eu falhei. E aí isso vira um peso dentro de um relacionamento, onde, se a gente for pensar lá 40, 50 anos atrás, que não se tinha, a pessoa casava, não se falava em qualidade de relacionamento. Bastava casar. Casava, bom, casou, tá tudo resolvido. Teve filho, tá tudo resolvido. Então, assim, não se falava em qualidade de relacionamento, né? Não se falava em separação. Minha avó, por exemplo, lá não falava em separação. É, e aí a gente vem de uma coisa ainda desse lugar de pensar no status só. E aí eu acho que a gente agora está começando a pensar nessa qualidade de relação, de criar essa nova maneira de se comunicar, porque é a maneira de se comunicar que vai atribuir qualidade às relações, né? E essa maneira de se comunicar é ativa. E é um treino, a gente pode treinar isso. A gente pode se exercitar nisso. E aí, como a gente faz isso? Bom, a comunicação não violenta é uma ferramenta, mas como a gente faz isso sem conhecer a comunicação não violenta? A gente se dispõe a entrar num diálogo sem, Ju, me dá aí uma luz. A gente se dispõe a entrar num diálogo para ouvir o outro a partir do lugar dele. É E isso. não, e não com a nossa maneira padronizada, e não julgando o outro, porque ele sempre faz isso. Porque então a gente já vem, já recebe o outro com aquele rótulo de alguma coisa que a gente colocou, e aí a gente entra num diálogo para ganhar, e aí a gente começa a se atacar. Então, quem não conhece a comunicação não violenta, sugiro que conheça. É porque é tão legal ouvir você falando isso, porque assim, isso é pura comunicação não violenta, mas para quem não conhece, é isso. A gente pode dar, tem nome, tem lá um livro e tal, mas assim, é isso. Se eu
primeira coisa, quando eu rotulo, então assim, ele é o chato, ele é o egoísta, ele é o... Ou ela, né? Vamos colocar também, ela é insensível, ela é dominadora, ela não sei o quê. Quando a gente coloca esse rótulo, a gente, primeiro, já tá num lugar onde a gente não vai escutar com a mesma qualidade. E qualquer conversa que a gente sentar com vontade de ouvir, mesmo quem está pensando muito diferente da gente, acho que essa é a chave, é sentar com vontade de conhecer o que se passa nesse mundo do outro, né? Uhum. Então, assim, só que aí isso me faz lembrar, Fer, porque eu estava olhando aqui uma coisa que eu anotei, tô com o computador aqui, uma coisa que eu anotei, e que é muito legal quando você fala isso, porque, e é justamente isso que eu tinha anotado. Eu tive umas tarefas lá no meu grupo de comunicação não violenta, de prática, que era fazer escutas sobre um determinado relacionamento que eu tinha. A gente podia escolher o relacionamento, tal. E aí foi muito interessante porque eu descobri muita coisa a meu respeito. E uma delas tem a ver com isso que a gente está conversando, que é a minha disponibilidade para sentar e conversar. Não é toda hora que eu quero conversar. Então a gente está falando muito aqui, né, na live de sentar para conversar, do jeito que a gente vai conversar, da postura interna, da disponibilidade interna. Mas muitas vezes a gente senta para conversar e a gente não está disponível. E aí eu fui descobrindo que as minhas brigas de casal, elas estavam muito relacionadas à vontade que eu tinha para fazer aquela conversa naquela hora. Uhum. E aí, o que acontecia? Eu começava a conversar e aí ficava irritada rápido, e aí isso virava uma briga. E aí fui descobrindo que eu não podia conversar a qualquer hora, que quando eu estivesse cansada, não estivesse com essa disponibilidade, eu não deveria sentar. E aí eu Uhum. comuniquei isso, né, pro meu marido. Eu falei, olha, eu percebi, a partir dos exercícios que eu venho fazendo, né, é um autoconhecimento, que Uhum. eu não posso conversar quando eu não estou disponível, quando eu estou me sentindo cansada, né? Porque às vezes eu trabalho ouvindo pessoas o dia inteiro, às vezes eu não estou com vontade de conversar. E aí a gente fez esse combinado. Então a gente fala, hoje eu não tô, agora eu não tô podendo. Só que aí, né, quando eu conto isso, em alguns lugares as pessoas falam, mas aí vai acontecer da pessoa daí romper o diálogo. Não, eu vou programar um lugar, um momento mais adequado para essa conversa. Então a gente Uhum. adia um pouco essa conversa. E aí ele aprendeu também, né? Teve um dia que a gente comecei a querer arrumar uma treta, né? Que a gente faz isso também. Fui procurar arrumar essa treta. E ele falou, eu não estou disposto, agora não quero conversar. E tá tudo bem não querer conversar. Quando ele me fala isso, eu sei hoje que ele tá cuidando de mim. Uhum. Tá falando, não vamos conversar agora, porque se a gente conversar agora, a gente vai para um lugar que eu não tô querendo. Então, é um cuidar da relação. Só que isso foi Uhum. combinado, né? E assim, a gente tem uma mania de querer conversar, fazer DR, né? Discutir relação a qualquer hora. E aí a Uhum. gente isso tem uma tendência a dar muito errado. Porque a gente não Uhum. perguntou para a pessoa se ela está podendo agora, se ela está disponível para essa DR. Uhum. E aí, nossa, quantas DRs infinitas eu já tive na vida, né? Nossa, você trouxe uma coisa aí que me fez lembrar de mim, né, também. Você falou de adiar a conversa. Eu tinha uma coisa que hoje eu aprendi sobre mim, que eu tinha uma coisa que eu queria, uma ansiedade para resolver a coisa imediatamente e que, ao meu ver, uma carência gigantesca de ter e um egocentrismo de falar assim, não, tem que ser agora, é o meu tempo, não, porque eu agora, eu agora, eu agora. E aí, como isso mudou? Como isso mudou em mim, assim, hoje? Não, agora não é o momento, não é o momento, eu compreendo o meu momento, porque eu também não compreendia o meu momento, eu não conseguia reconhecer a minha necessidade, eu também não conseguia reconhecer do outro, porque eu não sabia nem a minha, eu vou saber do outro, não existe, né? Não tem jeito.
E aí, como eu mudei nisso? Nossa, eu falando agora disso, me dá orgulho de mim, assim, sabe? Eu falo, nossa, como eu me transformei, em relação a isso. De entender o meu tempo interno, de conseguir entender o do outro, de não querer a coisa na hora. Eu, por exemplo, você trouxe uma coisa aí de conversar cansada e tal. Eu, por exemplo, discutir essas coisas relacionais, eu não gosto de discutir por texto de WhatsApp. Porque eu sou muito mais fluida e a minha emoção é muito mais assim na fala do que escrevendo. Escrevendo, quem me conhece. Até outro dia a gente, Ju, a gente combinou uma coisa por WhatsApp. Aí você falou assim, eu achei que você não tivesse gostado, não foi? Porque eu Foi. respondi sim, não foi? Sim. E a gente conversa por áudio, geralmente. A gente sempre fala por áudio. E aquele dia eu tava na rua, eu respondi sim. Eu vou sempre parecer por texto. Quem aí falar comigo por texto, vai entender que eu vou sempre parecer seca, porque eu não tenho paciência de ficar digitando. Então eu mando áudio. Então, assim, eu vou sempre parecer seca, vou sempre parecer a percepção externa, porque eu vou ser sempre sim, não, vez, oi, oi, assim. Porque eu prefiro áudio. Então, assim, discutir por texto, para mim, Não para funciona. mim, a outra pessoa vai entender outra coisa, e, enfim, não vai funcionar. Porque tem gente que funciona bem assim. Tem gente que tem Uhum. uma Tem gente que adora, que até prefere se expressar que assim. prefere, Funciona o melhor que assim. Mas é muito engraçado, porque assim, você precisa comunicar isso, porque senão a pessoa nunca vai saber, é, né? Se você não exatamente. conta, como é que o outro vai saber que você não gosta de se comunicar assim? Daí vai ficar sempre achando que você é uma coisa que você não é, né? Porque já E assim, coloca o rótulo, olha como que a gente faz. A gente já não, e coloca o aí rótulo. parece uma coisa que eu não sou. Assim, eu não sou uma pessoa seca, eu não sou uma pessoa, né, sei lá o quê. E me parece até que te incomoda ser tida como essa pessoa. Não reflete, não te representa, né? É, Mas é algo que, para você, assim, é muito mais natural, muito mais espontâneo, muito mais autêntica a comunicação por voz, por vídeo, ao né? vivo. Ao vivo, principalmente. Né? Então, assim, Uhum, é uma coisa que também eu tenho escutado muitos casais falando sobre isso. Da dificuldade de estar junto presencialmente para essas coisas. Que tem muita gente, assim, que tem também uma coisa de a pessoa parece que usa a mensagem, alguns meios assim tecnológicos, porque justamente ela está evitando olhar nos olhos. Outros casos não dá para generalizar, porque tem gente que uhum. mora longe, que funciona assim e tá tudo bem. Mas tem algumas situações que as pessoas se queixam. E aí, quando você vai ver, é um que acha que tem mais facilidade desse jeito e outro que tem a dificuldade da comunicação por esse meio. Então fica uma expectativa muito desalinhada. E é claro que vai dar confusão, né? É É. claro que vai ter briga. E aí a gente tem essas ideias, né, de que conversar sobre essas coisas é chato, né? A gente tem, eu mesmo usei a expressão que é DR, discutir relacionamento e tal, mas como se fosse uma coisa chata. E isso não é uma coisa chata. Uhum. Isso é uma coisa necessária. Só que se torna chato porque quando a gente vai fazer isso, a gente está num grau que a gente já tá aqui, né? E aí a gente coloca lá na tampa as coisas todas. Então a gente já fala um monte de coisa que a gente tá pensando, que a outra pessoa não tá nem tá recebendo aquilo com o maior susto. Porque isso não foi conversado aos pouquinhos. A gente já chega Uhum. despejando.
Então, por isso que as pessoas têm a ideia de DR como uma coisa ruim, como uma coisa pesada. Porque a hora que ela chega, ela vem pesada. Porque ela está carregada de muitas conversas que não aconteceram. Hoje eu estava lendo justamente sobre isso. Eu estou lendo esse livro aqui, Espiritualidade do Corpo, Ai, que legal. e ele fala, é do Lowe, né, da bioenergética. E, bom, em todos os livros dele, ele fala isso, que aquilo que a gente desconhece domina a nossa atitude. E a gente não sabe. A gente ouve falar isso em muitas linhas, né, de psicologia. Porque o inconsciente nos domina e tal, tal, tal. Mas assim, se eu não descarrego aquilo que me desagrada no momento adequado, quando aquilo aconteceu, aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E quando vier à tona, vai vir de maneira desproporcional, e vai vir com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, com a real causa da coisa. Então, assim, se a gente cria o hábito de colocar as nossas necessidades constantemente em todas as nossas relações, a gente não vai ter uma descarga desproporcional em alguém que não. Porque a gente vai estar adequado à situação, à pessoa, aquilo que. Se a gente tem esse hábito de colocar as nossas necessidades, né? Mas acho que é um desafio em todas as relações. E na relação com a gente mesmo, de reconhecer essas necessidades e colocar para o outro. E é muito louco que ele ligou isso, né? A questão da espiritualidade. É, Porque eu acho que essa conexão com a gente mesmo, ela vem mesmo. Você usou uma palavra, eu fiquei adulta quando eu comecei a saber o que eu queria cuidar em mim. E eu acho que isso é uma questão de maturidade, assim, né? De quando você tem uma experiência, você vive uma vida buscando algumas respostas e você está com essas respostas agora no bolso, né? Você foi recolhendo essas respostas. uhum, Então, me fez um convite aqui até desse movimento assim de eu agradeço alguns relacionamentos que eu passei, porque eles me ensinaram sobre mim muita coisa que eu sei hoje. Então, eu fui recolhendo esses aprendizados. Algumas vezes doeu bastante, algumas vezes foi muito sofrido, a ponto, né? Assim, eu fiz uma metáfora, agora imaginei quando você vai recolhendo esses aprendizados e sangrou a mão, né? Cortou, sangrou, feriu bastante. Mas me faz hoje ser uma pessoa que está mais preparada, sabendo melhor o que ela vai recolher por aí, né? uhum. Então acho que isso é uma evolução do espírito mesmo, uma coisa que vai sendo do meu amadurecimento. Eu achei isso incrível, assim, da gente pensar, porque é um conhecer sobre si e que me ajuda muito numa nova situação, num novo relacionamento. E não só, porque eu fui assistir a peça A Alma Moral. Ah, Não é incrível? eu falei com três pessoas diferentes essa semana sobre a alma e moral. Olha que curioso. Não é à toa que tá 7, 8 anos em cartaz, né? Porque ela tem essa coisa. E aí, assim, essa peça, para quem não assistiu, é uma peça que está em cartaz aqui em São Paulo. Há muitos anos, muda um pouco a data onde ela está. E ela é inspirada num livro que tem esse nome também, Alma e Moral. E aí ela fala sobre a questão da monogamia.
né? Tem algum pensamento filosófico sobre essa questão da monogamia e da poligamia, dizendo que tem uma parte que ela fala que nós não fomos feitos para monogamia, né? Isso é muito assustador. Principalmente eu estava junto com meu marido no cinema, no teatro. Como assim falar um negócio desse? Como é que Como você vai assim, né? me liberar desse jeito assim, meu marido e tal? Eu, né, também, não só ele, mas assim, isso na minha cabeça é algo um pouco mais complicado. Embora eu respeite muito quem faça essa opção, tô dizendo de mim, né? Eu posso respeitar quem pensa diferente muito tranquilamente. Mas isso para mim é um grande desafio. E aí a gente chegou à conclusão, eu e ele conversando, de que sim, nós não somos monogâmicos, porque a gente está mudando o tempo todo. Assim, eu me casei, pensa, em 15 anos, quantas pessoas nós já fomos e quantas pessoas somos hoje, né? E aí o Gagin fala dos nossos múltiplos selves, Kenneth Gagin, no construcionismo social. Então, quando a gente fala isso, eu me dei conta, sim, eu sou muitas agora e já fui muitas, infinitas. E ele também. E a gente foi se reencontrando. Isso fez tanto sentido para mim, porque assim, por isso que eu acho que o relacionamento existe até hoje. Por quê? Porque a gente foi se reencontrando. Podia ter sido um tempo onde a gente não se encontrou de novo. Uhum. A gente não combinou, porque um caminha um passo, o outro caminha o outro. Então, muitas vezes a gente vai se reconhecendo, se conhecendo, se reconhecendo ciclicamente. E Então, nesse sentido, desculpa. não, fala isso. Então, isso me trouxe uma resposta incrível, porque assim, saber que eu não preciso me prender à Juliana que eu já fui. Eu não sou mais aquela Juliana. E aquela Juliana fez um contrato lá atrás. Se eu ficar presa naquele contrato, eu vou cobrar coisas, eu vou ser uma pessoa que não é mais, que não vale mais hoje. Esse contrato já foi refeito inúmeras vezes. Então, a gente precisa soltar esse momento inicial assim do relacionamento para poder descobrir novas coisas. E nesse sentido, né, de que você não. Oh, aquela quebradinha de novo. Torcendo aí para Fer conseguir voltar. Ai, voltou. Ai, Energia, gente, eu tô aqui perto da Paulista e tá caindo. Eu tô com o meu 4G ligado, mas acho que ele demora para conectar. para um pouquinho para voltar. Nesse sentido de que você não é a mesma hoje, ele não é a mesma hoje, a gente não é a mesma, a gente não é mesmo, tem a única certeza que a gente tem é que é da impermanência, né, das coisas. Uhum. E a Grécia, os filósofos gregos trazem coisas maravilhosas para a gente, que perduram. O Heráclito falava que a gente não pisa no mesmo rio, né? Porque o rio já não é mais o mesmo. E, e se a gente for pensar biologicamente, a cada 7 anos a gente muda todas as nossas células. Uau. Então, se a gente for pensar só fisicamente, porque aí, para quem aí separa mente, corpo, eu não quero separar, a proposta minha é unir mente, corpo e sentimento. Às vezes é difícil, né? É um desafio, às vezes, bastantes vezes. É um desafio, mas essa é a proposta da linha da bioenergética, unir mente, corpo, sentimento, se a gente for pensar. Mas se a gente for pensar só fisicamente, a cada 7 anos, todas as nossas células são outras. Então a gente agora, que a gente está aqui conversando, nossas células, tudo, nossa unha está crescendo, a gente está se renovando. Uhum. E aí, e assim, aí a gente, se a gente ficar preso nisso, eu me lembrei agora de uma situação. Eu tive um relacionamento que terminou conturbado e, e eu não falei com essa pessoa durante anos.
anos, anos, anos. E aí eu comecei a estudar teoria U e fazendo muita teoria U entrou assim na minha vida e a teoria U fala que a gente precisa agir a partir do momento presente, não de pressupostos. E aí, e eu muito com o estudo da teoria U, com o estudo da teoria U, estava passando na Paulista, de repente escuto. Que desafiador essa internet hoje. Quer que você essa história? Parou. E você estava parando na Paulista e você Parando na escutou. Paulista, e Ó, aí. deixa eu aproveitar e te avisar que faltam 8 minutos, tá bom? Nossa, eu vou muito rápido. Eu vou contar essa história e vou fechar. Aí você fecha. E aí ele me chamou Fernanda Padilha. Eu olhei, era ele, desavisadamente. Eu não esperava encontrar com ele. E aí eu pude conversar com ele. E eu sentei ali, ó, como você tá? Seu pai, sua mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem? A gente conversou. E eu sentei, parei numa loja, pedi uma cadeira e falei, preciso sentar. Preciso ver o que está acontecendo. Respirei, a moça, você tá bem? Eu falei, tô bem. Eu só queria entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. Aí eu falei assim, não tá acontecendo nada, porque já passou. E eu pude conversar com ele a partir do momento presente. E foi tão restaurador isso pra mim, porque eu falei assim, ele é hoje ele, eu sou eu hoje, e tá tudo bem. E aí assim, puxa, foi bem na época que eu estava estudando teoria U, para mim isso foi muito significativo, e eu acho que com ele eu aprendi muito também sobre mim. Às vezes a gente passa por um relacionamento que não é muito bacana, que não é legal, que terminou de um jeito traumático. E aí a gente esquece tudo de bom que aquela pessoa nos trouxe, né? Nos trouxe, aprendeu sobre a gente, que a gente aprendeu sobre a gente. E, por exemplo, com ele eu aprendi a não deixar nada para amanhã, que eu posso fazer hoje. Que eu tinha essa coisa, eu falava, não, deixava para último. E hoje não, hoje as coisas vão aparecendo, eu vou fazendo, e eu aprendi isso com ele, porque ele tinha isso, e eu fui convendo e aprendi com ele, foi uma coisa muito boa, eu sou super grata. Então, às vezes, a gente olha também para aquilo que não foi bom e não olha para o aprendizado, não olha para o que a gente aprendeu sobre a gente, enfim. Passo agora, Ju, a bola para você. Não, eu ri porque eu falei, eu sabia essa história, eu tava louca para dar certo e você contar. Porque eu acho que ela é isso aí, assim, eu acho que a gente vai sempre aprendendo sobre a gente em cada situação que a gente vive e aprender sobre a gente enquanto a gente está vivendo um relacionamento, especialmente que a gente quer fazer dar certo, a gente precisa olhar para isso, né? Tirar alguns tempos da nossa vida para a gente olhar, fazer, né, essa checagem com a gente mesmo e aí tá pronto também para conversar com o outro e checar e escutar o que o outro tem para falar, se está tudo bem para ele, se tem alguma atualização. Eu lembrei Uhum. agora com essa palavra o Dominique Barda que fala, né? Tem que atualizar o sistema. Então, e às vezes esse sistema ele se atualiza em conjuntos, está num relacionamento que está dando certo, e às vezes ele se atualiza separado, cada um seguindo a sua vida e a gente se atualiza enquanto pessoa por aí no mundo que vai ter um próximo relacionamento em algum tempo daqui para frente, né? Então é isso, assim, eu amo esse assunto. Quero agradecer a companhia de todo mundo que ficou com a gente e espero que a gente tenha muitas mais lives e muito mais conversas por aí. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente nesse tempo, que esteve um pouquinho por aqui. Valeu muito a presença de todo mundo. Obrigada, Ju, obrigada a todo mundo. Um beijo em cada um e eu ficaria com atualizar o nosso sistema. Eu ficaria com essa ideia. Vamos de tempos em tempos, né, atualizar o nosso sistema. Acho que é uma boa. Eu vou pegar isso assim e vou anotar no meu caderninho.
Ah, muito bom. Bri- Obrigada, Ju, mais uma vez. Obrigada, um beijo em cada um que está aí, que dedicou o tempo a estar aqui com a gente. E a gente se vê na próxima, né, Ju? Na próxima, fazer isso bonitinho, sistematicamente, certo? Sistematicamente, constantemente, consistentemente. É isso aí, sempre. Um beijo, viu? Beijo, gente. Beijo, Ju. Beijo para todo mundo. Até mais. Até.